Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 4 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: estou afastado da igreja e a culpa, sabe de quem é? A culpa é da minha mulher. Ela é reclamona, briguenta e nada nunca está bom. Morro de vergonha e não gosto nem da companhia dela. Apesar de ser evangélica, ela se irrita por qualquer coisa e começa a falar palavras terríveis. Ela é tão grossa que não suporto ficar ao lado dela. Quando convivemos com pessoas que têm ataques de fúria e ira, o que se deve fazer? O que o homem deve fazer quando a sabedoria passa longe da sua esposa? Como amar uma mulher que, ao invés de ser uma princesa, é uma ogra? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Sandro Matos, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Jardim Bom Pastor. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial quando o nosso ouvinte diz: estou afastado da igreja e a culpa é da minha mulher. Por que o senhor destacou essa frase, pastor? JR, meu irmão, bom dia. Bom dia, meus irmãos debatedores. Bom dia, o ouvinte amado da Rádio 93. Eu destaquei essa frase porque desde que mundo é mundo, alguém tem que botar a culpa em alguém. É muito difícil você assumir as suas próprias responsabilidades. Isso já aconteceu com Adão. Ele quis culpar Deus porque deu a Eva. A Eva quis culpar a serpente porque também não assumiu a sua culpa. E o pior de tudo aqui que eu vejo, JR e irmãos, o ouvinte, ele vai e diz assim: eu estou afastado da igreja por causa da minha mulher, a culpa é dela. Bom, a primeira situação é a seguinte: como eu me afasto de Deus por causa de alguém? O que Deus tem a ver com o meu problema com alguém? Isso é muito complicado. Isso tem acontecido em diversas igrejas e a gente tem passado por esse problema porque pessoas estão não querendo assumir o compromisso sério e sistemático com o Senhor da palavra e com a palavra do Senhor, e ainda então procuram culpar alguém. E o pior de tudo, né? A culpa vem de casa. A igreja começa onde? A igreja começa dentro de casa. Então, se algo aconteceu dentro do relacionamento a ponto de fazer com que a pessoa se afastasse do Senhor, eu vejo aqui a igreja, o Senhor, eu não posso então levar essa culpa para alguém. Eu vou ter que assumir essa responsabilidade, sendo mais este o chefe da casa, o homem, né? Não, nenhum cunho machista aqui na minha palavra, mas a responsabilidade total dentro do lar sobrecai sobre os ombros do homem acerca da leitura da palavra, acerca do culto doméstico. Então alguma coisa está acontecendo de errado. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Que pensa o querido companheiro sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93, graças a Deus por mais um dia. JR, eu entendo que nós não podemos transferir as nossas responsabilidades, concordo plenamente com o reverendo. A gente não pode se escudar, né, ficar descansado porque a culpa é de alguém.
Por outro lado, eu entendo que a convivência conflituosa traz dificuldades para a pessoa que se sente constrangida. Então nós temos aqui uma situação em que a pessoa não sabe como lidar com o seu problema familiar e pessoal e ao mesmo tempo não sabe como se posicionar diante da igreja ou diante da sociedade em função do que esses conflitos provocam. Então, nessa confusão que ele está vivendo, ele tenta resolver atribuindo a culpa a alguém. Na verdade, ele tinha que tentar compreender por que ele tem esse problema, tentar encarar as dificuldades e entender que no convívio com as outras pessoas, a gente tem dificuldade de toda a natureza. E aí tem que viver mesmo, com dificuldade ou sem, mas tentar conviver com os outros. Pastora Laudelina Lima, da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu, muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos amados ouvintes e nossos amigos debatedores. Eu quero sinalizar aqui também que o nosso amado, que envia aqui esse e-mail, ele está valorizando mais o que a esposa faz do que o que Cristo fez. Então, quando ele coloca essa responsabilidade em cima da sua esposa, nós percebemos que a vida dele, a escolha dele, quanto à eternidade dele, enfim, ele está responsabilizando sua esposa por conta de quê? Ou seja, esses alimentos afetivos que ele recebe dela, de agressividade, de ira, de desrespeito, ele coloca num lugar mais significativo do que aquilo que Cristo pode oferecer a ele. E eu chamo isso de uma relação simbiótica, ou seja, o que o bebezinho tem com a mãe pelo cordão umbilical, recebe os alimentos da mãe, ou seja, ele está recebendo esses alimentos dela e por conta disso ele faz essas escolhas. Ou seja, ele precisa se ver como pessoa, como um ser único, responsável pelas ações dele e cortar essa relação simbiótica que ele tem de depender dela para ele fazer uma escolha tão significativa que é a vida eterna. Pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus de Bangu, bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Dentro dessa frase inicial, estou afastado da igreja e a culpa é da minha mulher. Que pensa o querido irmão? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é um prazer estar aqui. É uma situação muito conflitante no sentido que ele está culpando a sua esposa pelo seu relacionamento com Deus, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o meu relacionamento com Deus, outra coisa é o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, porque tudo é uma questão de princípio, como Jesus fala lá em Mateus, que você amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. É o primeiro mandamento nosso. Ele, na realidade, ele inverteu o papel dentro dos relacionamentos. E o que o reverendo disse aqui é uma verdade. A posição dele aqui é a questão de ser omisso. Ele está sendo omisso, porque Deus o instituiu como cabeça do lar, dentro da sua casa. Ele precisa assumir o seu papel como chefe do lar. Muito bem, companheiros, ouvi aqui os 4 companheiros compartilhando suas opiniões iniciais sobre esse assunto. É verdade que o nosso ouvinte disse que a mulher dele, se ela for 10% do que está dizendo aqui, pelo amor de Deus, reclamona, briguenta, nada nunca está bom, ele morre de vergonha e não gosta da companhia dela. Apesar de ser evangélica, ela se irrita por qualquer coisa e começa a falar palavras terríveis. Ela é tão grossa que não suporto ficar ao lado dela. Companheiros, hein? Pois é, JR, o quadro que nós temos aqui... Pois é, JR, porque vocês estão dizendo aí, ó, eu ouvi os 4 falarem, hein? Vocês 4 estão de acordo, dizem assim, olha, ele não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele tem que estar firme na igreja, ele é o cabeça da família, todo mundo concorda com o que vocês disseram aí. Mas com uma mulher dessa aqui, meus companheiros, então, claro que tem pessoas que dizem assim, olha, quanto maior a aprovação, mais perto a pessoa está de Deus. Então, nesse caso aqui, o irmão podia ser já quase que um anjo, né?
Mas, entendeu? Vamos botar o pé no chão aí. Então, Vai lá, o que Gil, eu quero vai lá. chamar a atenção é que esse quadro que ele descreve, esse perfil que ele Acho descreve que ele da tá mulher, exagerando. não que ele está exagerando, mas ele pode estar diante de uma pessoa que tem o que a gente chama de transtorno de humor. É uma pessoa que não tem essa índole, não tem esse comportamento, simplesmente porque é uma pessoa encrenqueira, como a gente diz popularmente. Mas ela possivelmente, pela quantidade de adjetivos que ele usa, ela possivelmente tem um transtorno de humor. E essas mudanças, por exemplo, surto de ira, surto de fúria, estão associados a um comportamento que precisa de um acompanhamento médico. É um caso de acompanhamento médico psiquiátrico, no caso, né? Porque o transtorno de humor é justamente caracterizado por essas explosões sem qualquer razão. A pessoa muda de humor sem nenhuma motivação aparentemente externa e a maior parte dos momentos, ela está sempre com a ira à flor da pele. Então, isso pode se caracterizar uma situação Uma de enfermidade. enfermidade. Isso é mais forte do que a própria pessoa, né? Que é mais forte que a própria O que pessoa. o pastor Gildo está pontuando é interessante a gente observar, porque quando ele coloca aqui, apesar de ser evangélico, gente, apesar de sermos cristãos, evangélicos, protestantes, a gente não pode anular que a psiquiatria está aí para ajudar a gente, a psicologia também. E existem alguns remédios que nós teremos que tomar, e deve ser o caso, de repente, da pessoa. Se a gente está próximo e a gente está acompanhando a evolução daquilo, e se chega ao ponto, né, da irmã chegar a esse transtorno total de humor a ponto de palavras agressivas e chegar ao ponto da irritação ao extremo, é necessário se procurar um especialista nesse momento. Olha, né? eu tô preocupado aqui, eu acho que hoje eu vou ter que mandar alô pra todo mundo que tá no Face aqui, porque a mulherada do Face toda conhece. É mesmo. Elas mesmas, entendeu? A pergunta de hoje é a seguinte, olha, você conhece alguma mulher que perde facilmente a paciência por qualquer coisa? E várias delas, eu mesma, euzinha. Então, um abraço para todas vocês, santas ouvintes maravilhosas, mulheres de Deus nos acompanhando. Nós todos aqui agradecemos a Deus pelas suas vidas preciosas e maravilhosas, para não ficar brava, entendeu? Vocês são Vai uma que bênção. fica brava, né? Vocês são uma bênção, exatamente. Agora, companheiros, vamos lá. Ok, existe a questão de uma enfermidade que tem que ser tratada como uma dor de cabeça, como uma cachumba, como uma catapora. Problema de saúde, o problema de saúde tem que ser tratado. Resolvido, isso aí. Agora, quando a pessoa diz assim, reclamona, briguenta, nem todo mundo que é reclamona e briguenta, ou reclamão e briguento, tem uma enfermidade. Tem gente que é... Hein? Exatamente. Não é não? E você precisa também observar, ela está reclamando de quê? De quê? Ou de quem? Está reclamando dele? Com razão, às vezes é com razão, Está reclamando né? dele? Porque às vezes a mulher ela pode se tornar iracunda ou assim, extremamente à flor da pele pela omissão do marido. Ele não tem atitude, entendeu? Não toma decisão, entendeu? As pessoas aquela estão lâmpada, não trocou aquela lâmpada, tem só 6 meses. Isso. Apressada, né? O que é tudo urgente. Tem 6 meses que ela está esperando que ele troque a lâmpada. Exatamente, ele ainda pontua que diz aqui, apesar de ser evangélica, evangélica, mas não é anjo. É mulher, né? É um ser humano, né? você é um ser humano, você tem emoções, Adelina, você erra, entendeu? Fala, a gente tá ficando meio brava ali, a gente tem que ficar cuidado percebe com ela. aqui que certamente essa mulher, ela lança mão de comportamentos defensivos, ou seja, cada vez que ela sente a sua alma, a sua identidade ferida, por leituras que ela faz, né? Interpretações, porque os comportamentos surgem a partir da interpretação. Então, cada vez que ela se sente, talvez aí na leitura dela, na interpretação singular dela, ela se sente injustiçada, ou inferiorizada, ou se sente desrespeitada, ou se sente insegura, ou se sente com medo, ou se sente rejeitada, ela lança a mão desses comportamentos defensivos que, apesar de que ela foi para a igreja, mas ela certamente não permitiu que a mente dela fosse renovada, porque normalmente esses comportamentos defensivos
a criança desde pequenininha vai lançando mão desses comportamentos, ou seja, a alma sente dor, o eu sente dor, se sente fragilizado e quer crescer, quer superar, quer vencer, então lança mão de um comportamento defensivo, ou seja, nós entendemos a carne sempre dá uma de boazinha para dar uma sugestão. Então esses comportamentos defensivos, ela foi lançando mão, foi formando uma estrutura de personalidade que quando ela conhece Jesus, ela não se permitiu ainda uma verdadeira conversão, ou seja, a conversão se dá por conta desse renovar de mente, essa renovação, esse novo nascimento, quando ela entende que todos os comportamentos defensivos que ela lançou mão para se proteger, para se defender, para não sentir dor na alma, então ela percebe que agora ela precisa ter Cristo como Senhor e sua palavra. Aí sim surge uma conversão genuína, verdadeira, quando ela coloca então esse eu na cruz e passa a permitir que Jesus venha gerenciar o seu eu, o seu comportamento e não mais suas emoções. Então aqui, pelo que parece, essa mulher, as emoções dela, os sentimentos dela regem a sua vida, ou seja, o Senhor da vida dela são as emoções e são flutuantes. Essa perspectiva me faz perguntar, né? Então uma mulher, ainda que na igreja, que tenha um comportamento defensivo, como a senhora disse, e por ter o comportamento defensivo, ela se torna agressiva, quer dizer que ainda não houve a conversão? Nesse caso, cada vez que ela sente dor na alma, é mais rápido, é mais prático, a carne está ali imediata, né? E traz então uma pode ter havido a conversão, mas a carne ainda está ali. Porque não houve ainda uma transformação, acho, né? Seria uma transformação, um entendimento que agora Jesus é Senhor. Então esse eu tem que ir para a cruz, ela vai sentir essa dor sim, a dor da morte do eu, do aniquilamento do eu, e poder falar. Quando a pessoa age dessa forma, em razão de ser uma pessoa defensiva, ela precisa reconhecer que quem vai defendê-la é Jesus e ela não mais precisa agir de uma maneira defensiva. Ou seja, se a agressividade dela é resultado dessa perspectiva de se defender, ela se percebe agora defendida plenamente por Cristo e aí não precisa mais disso. É essa a sua tese aqui. Então, nesse andar com o Senhor, de consagração, dessa morte do eu, essa busca da santidade, e ela vai colocando esse eu na cruz, e à medida que ela vai compreendendo a palavra, os princípios da palavra, ela vai aprendendo no andar com o Senhor, que o Espírito Santo vai dar graça, e ela vai conhecer princípios, aprender a viver por princípios, não por sentimentos. E aí, nesse processo, eu acho que paralelamente, isto é, ao mesmo tempo, ela, na medida em que não reage mais com agressividade, ao contrário, ela suporta e reage agora com bondade ou com palavras mais agradáveis, com um comportamento mais aceitável, ela passa também a ter, por parte de quem convive com ela, atitudes também mais agradáveis e naturalmente o convívio se torna melhor. E na atuação familiar dentro do lar, o convívio a cada dia faz a gente conhecer as pessoas, né? Eu acho inadmissível um marido dizer agora, não sei quanto tempo tem de casado, mas é inadmissível. Eu tenho 15 para noivado e namoro 20. Eu acho inadmissível eu não perceber alguns traços de minha esposa, não saber até onde ela está excedendo daquele normal, até onde ela sempre foi assim e trouxe a carga familiar. Existe um princípio que todos nós temos que ter: conhece-te a ti mesmo. Se essa irmã, ela se conhece, ela vai entender que em determinados momentos aquilo está fugindo do controle dela. Aí entra o especialista para auxiliar. Não vamos anular Jesus e nem a Bíblia. Jesus salva, cura e liberta. Gente, mas vamos procurar a ciência também, ela está aí para poder auxiliar nesses momentos. Pode ser esse o caso em tela, né? Com certeza, e você também analisar qual o ambiente que a pessoa cresceu, entendeu? Você fazer uma análise da família, como era o seu convívio familiar, o ambiente onde ela passa o seu dia, ou no trabalho, quais são as situações. Agora, o reverendo Sandro Matos disse algo aqui que me chamou a atenção, falou a respeito de culto doméstico. Você investir na sua família em culto doméstico é fundamental para que você possa ter você fazer
uma higiene mental, assim, você trabalhar a sua mente, você buscar ter a mente de Cristo, você meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um manual de comportamento e conduta do cristão. Eu digo sempre que quem cria estabelece a norma. Ninguém entende mais de Ford do que Ford, ninguém entende mais de Volkswagen, ninguém entende mais de Deus do que o homem. Do homem do que Deus, quer dizer, porque foi Deus quem criou o homem. E ele nos deixou a palavra para a gente ler, meditar. A palavra de Deus diz em Efésios 4:29, diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem, aqueles que estão ouvindo, porque você ter o seu lado no convívio, imagina no seu local de trabalho, uma pessoa que está o tempo todo reclamando, brigando, xingando, estressando todo mundo, não há quem suporte. Agora, deixa eu ver se eu entendi, companheiros, há uma enfermidade de um jeito ou de outro aí, se for uma enfermidade que nós podemos observar dizendo que é isso ou que é aquilo, é até complicado quando se faz referência nominalmente às enfermidades, porque tem gente que gruda. Você fala da doença, a pessoa gruda nela, entendeu? Gruda porque é suscetível, né? A esses termos que nós todos utilizamos. Mas vamos lá. Independente de ter uma enfermidade ali, a família está enferma. Alguma dificuldade grave existe ali dentro. Sim. Agora, nós não podemos também, e aí, gente, não podemos também dizer o seguinte, que a responsabilidade é dele. O culpado é ele. Olha, você devia ter feito com o doméstico, você devia ter conversado, conhecido a sua mulher, porque você não fez, nós estamos dando razão a ela, tá botando pilha no negócio. Os dois estão certos, os dois estão errados, há uma parcela de um e a parcela de outro. Como é que vocês compreendem? Estão entendendo? Quer dizer, porque às vezes a gente vai ao longo vai falando, observando. Eu tô aqui só para ajustar e ajudá-los nesse contexto todo aqui. Pois não, pastora? Então, ele pode olhar esse modelo negativo, né, de uma pessoa que está na igreja, mas não passou por essa renovação da mente, olhar para esse modelo para ele não querer ser igual, para ele não copiar e não para ele se acomodar, então já que ela é assim, então também não vou ser. Mas ele olhar para esse modelo e ele perceber a necessidade que realmente existe dele ter uma conversão genuína, verdadeira, ele conhecer Jesus, conhecer os princípios da palavra. E em relação a ela, ele poder assim amá-la de todo o coração e ver por que a minha esposa age dessa forma. Porque, na verdade, ela precisa ser amada. Essa mulher, certamente, né, vamos conjecturar que não há uma enfermidade, vamos partir por esse princípio nesse momento, mas perceber assim, o quanto essa mulher é infeliz. Será que essa mulher é feliz sendo assim? Certamente que ela já percebeu a ideia que ela passa por esse marido, e certamente isso vai virando uma bola de neve. Cada vez que ela age dessa forma, de uma maneira iracunda, agressiva, mais acontece o afastamento um do outro, vai virando uma bola de neve. Então isso vai agravando a questão. Então ela precisa realmente ser amada. Em primeiro lugar, se aceita por quem ela é, não por aquilo que ela faz. Certamente ela age dessa forma, ela é uma mulher infeliz, porque não é possível que ela seja uma mulher feliz, uma mulher realizada, plena, certamente que não. Mas ele conseguir pedir ao Senhor, uma vez que ele tiver um encontro com Jesus verdadeiramente, porque parece que ele quer, se ele manda esse e-mail, ele quer ajuda, isso é um bom sinal, é muito bom que ele realmente faça isso, e ele poder, então, com a ajuda do Espírito Santo, uma vez ele nascido de novo, falar: meu Deus, eu não quero ser assim como ela, me ajude a amar minha esposa e compreender minha esposa, por que ela é assim, Senhor? E partir da causa, não da consequência. E aí entra aquele outro aspecto, se eu espero mudanças em quem convive comigo, preciso eu primeiro mudar, né? Então, se é preciso que a pessoa mude, eu não posso ficar esperando que ela mude, ou apontando comportamentos, ou dizendo: você tem que mudar isso. Eu preciso antes rever o meu comportamento, rever as minhas atitudes, perceber naquilo em que eu estou alimentando aquele comportamento e tentar, pela minha mudança, produzir e provocar mudanças na pessoa que está convivendo comigo. E uma das funções do pastor é justamente promover esse encontro aqui. Quantas vezes nós já nos sentamos com casais para poder tentar estabelecer o diálogo? A primeira situação aqui, JR, irmãos, que eu vejo é a primeira frase: quando eu quebro a minha comunicação com Deus, já era. Eu não vou ter comunicação no horizontal em hipótese alguma.
Então, o problema começa daqui. A gente não está aqui querendo dizer que a irmã, ela não tem problema, que somente ela é a culpada, e ele, né, tá sendo aqui a vítima, porque o texto sagrado vai dizer que o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Então o sábio já está dizendo que é complicado tentar, nesse momento da rixa, segurar a esposa. É complicado demais. Então, se é complicado, vão procurar um mediador, e nada é melhor do que o pastor. O pastor, nesse momento, ele vai sentar com os dois e vai tentar trazer o diálogo nesse momento. Temperamentos são complexos, companheiros. Temperamentos, ainda mais quando a pessoa tem um temperamento forte. Aqui tem um ouvinte dizendo: JR, se eu perdesse a barriga na velocidade que perco a paciência, estaria feita, diz o ouvinte. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é muito clara. Você conhece aí alguma mulher que perde facilmente a paciência por qualquer coisa? Por telefone, 74% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. E no nosso site, 91% deles também afirmam que conhecem. Jesus toma conta, meu pai do céu. Oi, gente, aqui é Léo Pepino. Eu não perco esse programa por nada. Um abraço no tio J.R. Vargas. E tio o quê, rapaz? Deixa de conversa. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ó, gente, aqui uma querida ouvinte dizendo, aliás, deixa eu ler aqui para os nossos ouvintes que chegaram agora, o ouvinte dizendo: estou afastado da igreja e a culpa é da minha mulher, ela é reclamona, ela é briguenta e nunca está bom, morro de vergonha, não gosto da companhia dela, apesar dela ser evangélica, ela se irrita por qualquer coisa e começa a falar palavras terríveis. Ela é tão grossa que eu não suporto ficar ao lado dela. Quando convivemos com pessoas que têm ataques de fúria e ira, o que se deve fazer? O que o homem deve fazer quando a sabedoria passa longe da sua esposa? Como amar uma mulher que, ao invés de ser uma princesa, é uma ogra? Aqui uma dos nossos ouvintes está na ilha dizendo: JR, eu sou bipolar. Eu tenho altos e baixos e meu esposo é muito paciente comigo. Eu acho que tanto o homem como a mulher devem ser mansos nesta hora e orar com seu cônjuge, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Vou aproveitar para dizer para você, ouvinte, que toda enfermidade ela tem que ser diagnosticada por um técnico, por um especialista. Não é porque a pessoa muda muito de opinião, a pessoa tá de humor, né? Não tem isso. A pessoa muda de humor, a pessoa, é bipolar. Porque não teria que ter gente, teria que ser tripolar, tetrapolar, não é verdade? Porque tem gente que vai e vem numa velocidade. Nem todo mundo que muda muito de humor, especialmente, é uma pessoa bipolar. Isso é atestado por quem? Pelo médico. Quebrou um osso, como é que você sabe? Raio-X. Quem disse isso? Raio-X, o médico, o radiologista, o médico que te encaminhou, o ortopedista. Aí tá detectado que é isso aí. Então, por favor, não se deixe diagnosticar por quem não é especialista do assunto, por favor. Microfones abertos, companheiros. Uma boa palavra essa, JR. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e realmente o profissional vai identificar. Existem alguns casos específicos que é necessário realmente medicação, que é o caso da bipolaridade,
que é o distúrbio bipolar, mas existem situações que nós temos assim, que é uma linha muito tênue quanto a isso, né? Por exemplo, o ataque de fúria. A gente sabe da gravidade. O que é um ataque de fúria? A pessoa é capaz de fazer coisas agressivas, enfim. Então, se é o caso da nossa ouvinte, é importante sim haver uma avaliação profissional para tentar detectar até que ponto é um diagnóstico do marido ou até que ponto, de fato, é um diagnóstico de um profissional. Entendi. Isso, e a gente precisa ter o cuidado para evitar os extremos. Você não pode espiritualizar tudo, porque tem pessoas que pensam que tudo é espiritual. Tudo é o inimigo, tá vendo? Tudo é uma ação maligna. Verdade. E nem tudo é espiritual. Às vezes pode ser um problema emocional, alguma situação que ela está tentando resolver e não consegue, entendendo? Ou pode ser o próprio marido, entendendo? Pode ser também, porque o inimigo ele é astuto. Nós não podemos ignorar os seus ardis. Ele usa de uma situação para poder entrar e bagunçar com a família. Tem um negócio da criação, a pessoa é criada num ambiente onde todo mundo grita. Então, naquele ambiente, naquela casa, a cultura do grito é uma cultura normal. Todo mundo grita, a gritaria de todo mundo, até o cachorro grita. Entendeu? Todo mundo grita. Então a pessoa chega a casa e aí ela grita. Esse é o produto do meio. Correto? Então, quer dizer, às vezes o que para ela é normal, para ele, é claro, o pastor já disse aqui, quer dizer, a pessoa com o tempo de casamento vai identificando. E por outro lado, com o tempo de casamento, você vai tornando a pessoa mais parecida com você também. Principalmente. E aí pode dar zebra, né, companheiro? Agora, nós temos a situação mencionada, parece-me que há casos em que a pessoa está vivendo situações limite. Há momentos em que as pressões que a pessoa convive alteram de tal maneira o comportamento dela que mesmo ela vivendo num ambiente de agressividade, como você acaba de mencionar, há situações em que a pessoa é levada a um limite, a uma exaustão emocional. E nesse momento a sua reação pode ser incontrolável. Então nós temos que distinguir esses casos pontuais na vida, em que você, sob uma forte pressão, reage dessa maneira, ou aquela pessoa que costumeiramente tem esses surtos, tem essas explosões de ira. É porque eu vejo aqui... O gatilho aí, né? O gatilho que dispara isso aí. Porque eu vejo aqui que o nosso ouvinte aqui, ele chegou no limite. E existe também o perigo de você, às vezes, deixar muita situação ir correndo, se acomodar, e quando você vai observar, já chegou num extremo que você não tem mais o controle. Então, seria interessante você identificar o surgimento de uma situação, quando está começando o problema, assim, quando você tem uma febre, o que é febre? O médico diz que a febre pode ser muita coisa, mas você precisa logo diagnosticar para você não deixar muito esse problema crescer, porque senão você acaba perdendo o controle. Eu queria ir para além também, Jota, um pouco disso aqui. Em muitas situações eu tenho vivenciado e visto que às vezes o marido cria essa situação já para poder prenunciar a sua separação. Eu não vou dizer que esse aqui é o caso, né? Mas eu já vi maridos que levaram suas esposas à loucura. Elas foram qualificadas dentro da igreja como loucas, para eles saírem como santos e já ter lá a separada, né, que ele acha que é a boa, que vai ser a tranquilinha, e aí depois se casar, e a outra ficou louca e largou a igreja, largou o Senhor. Eu chamo a atenção, lá na igreja a gente está estudando o livro de Provérbios, né, por uma jesuicidência. E ontem a gente até viu o sábio dizendo o seguinte: bebe água da tua cisterna. Cuidado, ouvinte, com a água que tem do lado, pode estar poluída. Então chama atenção para esse pequeno detalhe, porque tem acontecido isso muitas vezes. É importante também ele fazer uma avaliação se ela sempre foi assim, ou se ficou depois, ou se surgem situações específicas que afloram esse tipo de comportamento, porque temperamento é diferente de personalidade. Temperamento é genético, mas personalidade é construída. Então perceber assim, ela já era assim, muito bem falou o pastor Gilton, né? Essa situação estressora da família, então existe um estresse. O que pode ser feito em relação a isso para resgatar os sentimentos do início desse relacionamento? Porque se ele se apaixonou por ela e vice-versa, porque não era assim no começo. Então, resgatar, eles podem estar vivendo um nível de estresse que a situação tem se avolumado, mas o que pode fazer para resgatar? E eu quero deixar também aqui para ele uma palavra que está lá em Colossenses 3:23, né, para ele poder
meditar e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. E o versículo 6 do capítulo 4, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, ele poder, assim, fazer uma avaliação se o lar dele está nesse nível de ira, de agressividade, de ataque de fúria, e esse modelo negativo, ele poder de fato ter um encontro com o Senhor e não se colocar nessa posição de responsabilizá-la. Até porque, JR, a gente percebe aqui que ele coloca essa mulher, apesar de tantas coisas negativas, mas ele coloca essa mulher num lugar tão significativo que tudo na vida dele rege em função dessa mulher. Então, apesar de ser tantas coisas negativas, mas olha aí o lugar que ela ocupa na vida dele. Então, na verdade, ele está colocando essa mulher numa posição de idolatria. Isso é idolatria. Pode parecer, mas como assim idolatria? Porque ela rege a vida dele. A vida dele é função dessa mulher. Ele não faz a escolha da vida eterna por conta dessa mulher. Então, por que essa relação simbiótica, como eu falei no começo? Então, ele precisa, de fato, nascer de novo, já que ela não consegue, já que ela está limitada, já que ela está lançando mão de vários comportamentos para se proteger. Então, ele assumir essa posição de sacerdote na casa dele. Tudo bem, vou ler aqui um e-mail de um ouvinte que normalmente seria de uma ouvinte, porque é uma história que eu tenho ouvido muitas e muitas vezes aqui, e hoje vou ver essa história ao inverso. De fato, é um homem que nos escreve sobre esse assunto que aqui está, relatando as dificuldades que vive dentro de casa, inclusive a diferença de comportamento da sua esposa dentro da igreja e dentro de casa. Vou repetir, porque em geral isso é o contrário. As mulheres reclamam, meu marido é um santo na igreja ele é isso, mas dentro de casa ele é o bicho. Bom, ouvinte dizendo, vivo a mesma situação, porém de forma diferente. Estou na igreja e acompanhando ela sempre. Trato ela com carinho, com respeito. Sou o tipo de homem prendado, faço tudo em casa para ajudá-la, sempre, e nunca deixá-la sozinha nos afazeres, mas independente do que eu faça, ela está sempre me humilhando, ofendendo, e quanto mais plateia, melhor para ela. Como o irmão debatedor falou que o homem tem que ser o cabeça da casa, eu até concordo, porque é bíblico. Porém, este versículo é muito maltratado e interpretado. Prefiro o companheirismo. Ambos decidem, ambos acordam determinados assuntos. Ela fala que não quer mudar. Na igreja prega perfeitamente. Chega em casa, me humilha ao extremo, independente do que eu faço. Se estoura e explode muito. Vou agredi-la para mostrar que sou autoridade em minha casa? Jamais faria isso. E diz o nosso ouvinte, sinceramente, é muito difícil. Até porque se ele agredi-la, ele vai ser preso. Não, ele não vai agredir. Maria da Penha. Maria da Penha. Não, ele não vai agredir, diz que não. E a gente precisa ter muito cuidado. Segunda retórica. Muito cuidado com essa questão de companheirismo. Eu tratei de uma situação de que a mãe, ela era uma viúva, e após 10 anos, ela encontrou um homem que ela queria se casar, um irmão da igreja também, pela mesma situação. Só que ela tem, entendendo, alguns filhos que ela tratava como amiga, não criou como mãe e filho, mas eram amigas. E quando ela decidiu se casar, as filhas disseram, não, nós somos contra. A senhora não vai casar. Olha o problema, se fosse mãe e filho, seria diferente. Eu não estou dizendo que você não tem que ter a amizade, o companheirismo dos seus filhos de pai e mãe, entendendo? O mãe entre filhos. Mas existe um princípio, é um princípio estabelecido pela palavra de Deus. O homem é o cabeça, ele deve assumir a sua responsabilidade, ele é o responsável por levar a sua família. Entendi, pastor, mas está errado, é errado esse princípio que o nosso ouvinte utiliza de
de trocar com ela e na melhor das hipóteses aqui chegar a um consenso? Não é errado você chegar a um consenso. Agora, o companheirismo que ele está querendo dizer o quê? No sentido da administração da casa, atendendo do homem como o cabeça do lar, porque é um princípio bíblico da palavra de Deus, entendendo? O marido amai as vossas esposas. É um princípio. O marido, que há uma diferença entre ser cabeça e tomar todas as decisões. É diferente. Tomar todas as decisões é ditadura. Certo? Se você tem mais gente em casa, talvez interesse a decisão aos outros que ali estão. Mas exatamente, até porque se a mulher trabalha, cabeça, não? Isso. Se a mulher trabalha, em momento nenhum a gente colocou aqui a situação dessa obediência, serviço da mulher em relação ao homem, né? Eu entendo justamente isso que o ouvinte colocou. Mas entendo também que na situação dele, ele não está se posicionando como o cabeça do lar. E é justamente esse entendimento, essa hermenêutica do texto que ele não está conseguindo fazer. Porque se ele absorver a verdadeira postura como homem cabeça do lar, ele vai entender que a mulher vai ter que respeitá-lo, vai entender que ela não vai fazer ele passar vergonha no meio da multidão, ele vai continuar fazendo o arroz e feijão com ovo fritinho para ela, como eu faço em casa também. Mas ele vai entender que no momento certo não pode aceitar isso aqui. Essa postura de omissão que parece que tem aqui, é isso? E me parece que o problema realmente aí não é de definir quem é cabeça e quem não é. Na verdade, ele está confundindo as coisas. Ele tem uma pessoa que não o respeita como pessoa. Há um conflito ali de convivência e de educação. Independente de quem é o cabeça, e não discordo de nem nada do que os colegas falam sobre a posição, né, bíblica do lar, a hierarquia do lar, a gente não discute isso, mas ali tem uma pessoa que simplesmente não respeita um companheiro. Poderia ser ele não respeitando a mulher ou ela não respeitando. Ali tem um problema de convivência, de educação, de respeito de pessoa para com pessoa e paralelamente ou consequentemente acaba trazendo essa confusão sobre quem é líder na família ou não. Mas é um problema maior ali, é de respeito. Ela poderia ser o que fosse, poderia respeitá-lo, e ele o que fosse e respeitá-la. Então acho que mais do que discutir quem é líder na família, que é a questão que não é a questão, é por que não se respeita. Essa é a questão. É importante observar também, assim, se ele faz isso, né, ele ajuda em casa e tal, porque ele gosta de ser assim, é importante também termos o cuidado para você não se despersonificar no casamento. Não é porque o outro é agressivo, o outro é descortês, o outro é uma pessoa iracunda, que você tem que ser igual ao outro. Não. Então, se ele gosta de fazer isso que ele diz que ele faz, cuida da casa, enfim, ele faz porque ele é feliz fazendo isso, ok. Então, ele continua fazendo. Então, é muito importante termos o cuidado de nós não nos nivelarmos por baixo. Por exemplo, o meu cônjuge é agressivo, ele não merece que eu seja uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa educada, cortês. Não. Você é você. Porque o que acontece? Se a pessoa se despersonifica, ela também não vai ser feliz. Ela vai, então, gerenciar a vida dela, vai deixar de ser uma pessoa boa, amável, que ela sempre foi, por conta do outro, porque o outro não merece. Mas aí, e ela como identidade? Ela como pessoa? Então é muito importante prestar atenção, principalmente em relação ao casamento, porque muitas pessoas se despersonificam, deixam de ser elas mesmas, se tornam pessoas infelizes e elas se tornam outro ser humano. Por conta de quê? Por causa do outro. Porque o outro fez isso comigo, vou fazer também. Mas espera aí, e você? Você agora vai viver em função do outro. E uma outra coisa importante também, nós observarmos, queridos, quando uma pessoa se alimenta de um alimento que fez mal, não caiu bem no seu estômago, e ela tem ânsia de vômito, ela passa mal, então quem está perto dela vai falar assim, você está passando mal? Quer vomitar? Vomita aqui na minha boca. Claro que não. O que você vai fazer? Puxa, a pessoa está passando mal, vomitou perto de mim, me sujou. Aquilo é dela, não é seu. Porque o que acontece? Se você abrir as comportas suas, você permitir que esse alimento estragado entre dentro de você, vai te fazer mal e automaticamente vai virar um jogo de ping-pong. O outro vomitou em cima de você, você vomita também. Enfim, vira um imaginando a cena. Minha memória, minha fotográfica. Eu tô imaginando. Vai virar aqui, né? Bom apetite para quem tá almoçando aí, um forte abraço. Então, queridos, vamos ter esse cuidado de você perceber, isso é dela, isso não é meu.
Se essa pessoa está mal, está amarga, está amargurada, isso é dela. Então você não se alimentar do alimento estragado do Então, outro. cada um tem uma personalidade, cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de ver a vida. Se ele é um homem empreendado, isso é maravilhoso, isso deve ser reconhecido, encorajado, embora, pelo que ele diz, ela não reconhece. Nós temos aqui, como eu disse, é um caso ao inverso, que muitas vezes o que a gente lê é exatamente o oposto. Como aquela boa frase, o seu problema é o sonho de muita gente, muita gente tá dizendo, rapaz, quem me dera, ou tá dizendo pra esposa dele, quem me dera ter um esposo assim. O fato é que ela gosta de expor, ela gosta da plateia, ela gosta de trazer isso à tona quando tem gente olhando. Ela não é do tipo recatada que discute a coisa em casa ou que discute a coisa a sós. Ela gosta de movimento. E a pessoa que gosta de movimento, mulher ou homem, é a mesma coisa, minha gente. A pessoa perde completamente a estribeira. É o caso de mulher ciumenta, homem ciumento, que dá show, né? Faz show de graça para os outros assistirem. Tem gente que adora isso. É beliscão, pontapé, cotovelada, tapa na nuca, entendeu? Quando não tem mais coisa. Não é verdade, gente? Vocês nunca viram isso? Vocês nunca viram, não? Vi. Todos vocês já viram, né? Quem anda na rua já viu isso em algum canto. Ou seja, esse é um problema que de fato existe. Alguns ouvintes aqui perguntando, por exemplo, eu tenho um esposo que é ignorante com tudo, até mesmo com os filhos. Quando pergunto as coisas para ele já me trata mal. O que eu faço, hein? Como lidar com isso? É um oposto do que acabamos de ler aqui no nosso e-mail, mas é a realidade de muita gente. Como lidar com alguém que é agressivo, alguém que é grosso, alguém que é difícil? No livro de Provérbios, já citado aqui, né? Nós temos lá em Provérbios 15, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quer dizer, eu entendo que a convivência, ela pode alimentar um comportamento ou diminuir ou não alimentar esse comportamento. Se a pessoa é agressiva, se eu respondo com agressividade, nós vamos ter um ciclo de agressividade que vai terminar com ambos mortos. Então, acho que a sabedoria bíblica nos ensina que diante do iracundo, diante do grosso, do mal educado, como a gente diz, né? A melhor postura, a melhor atitude é não manter o mesmo nível de agressividade. É reduzir, é falar com carinho, com educação, tom de ou voz não falar, ajuda. Tom de voz adequar o tom de voz, adequar as palavras que se usa, porque muito do que as pessoas fazem, como a pastora Laudelina já mencionou, é um comportamento defensivo. Então você quebra essa atitude não alimentando, não dando razão, não dando motivo para o comportamento defensivo. Outra coisa, pastor Gilton, as pessoas também não podem esquecer, principalmente os que estão namorando e noivos, é fundamental você saber que o relacionamento ele tem base. Relacionamento tem base. É amor doador, é aceitação, respeito mútuo, confiança, é segurança, é crescimento, é complemento. Relacionamento tem base, tem princípios, são as bases do relacionamento. São essas bases, esses princípios que vão te ajudar na hora de você tomar uma decisão. Se você já tá namorando, entendendo? E o camarada ele já é um grosso, é um cavalo, você tá achando que quando você casar eu vou ter mais tempo para conversar, vai melhorar. Não vai melhorar. Vai arrumar o camarada, né? Vou dar um jeito nele. Deixa comigo, vou dar um jeito nele, né? Como diz aquele hino, né? O colírio. O colírio. Aqui uma ouvinte dizendo, olha, eu acho que foi meu marido que mandou esse e-mail. Ouvinte, no momento estou aqui me controlando para não explodir, pois ele tá na sala com cara de velório. Deixa o homem com cara de velório. Você sabe lá se foi ele que escreveu, deixa isso. Agora receba a palavra. Você vê que Deus está falando com você e você está olhando pro seu marido. Deixa o seu marido lá, minha filha, porque talvez seja a hora de você ouvir um pouquinho aqui, observar, todo mundo tá aprendendo, nós todos aqui, você deixa ele lá, e tá com aquela cara lá, ele também tá ouvindo aqui. Então, assim, é importante perceber, JR, uma pessoa que age dessa forma, como esse ouvinte, né, colocou também agora, essa agressividade, essa fúria, enfim, na verdade, por detrás existe medo, muito medo.
medo de perder o poder, medo de perder o controle, uma insegurança muito grande, por detrás existe sentimento de vergonha de ser exposto, enfim, vários sentimentos doloridos. Então essa pessoa, ela age dessa forma agressiva, como se ela quisesse, ou seja, para controlar o externo, ela perde o interno, entende? Então, assim, como lidar com um comportamento desse tipo, nesse nível? Você não entrar nesse duelo, você mostra para o outro que não precisa ter esse medo. Você não vai estar ali para combater ninguém, para afrontar ninguém. Muito bem falou o pastor Gilton aqui, né? A fala mansa, a Bíblia fala em Provérbios também que até o tolo, quando fala manso, é tido por sábio. Então, mostrar para essa pessoa que o seu objetivo não é envergonhá-la, que o seu objetivo não é mostrar que você tem mais poder do que o outro, enfim, usar realmente essa estratégia do tom de voz, enfim, para que o outro perceba que você não está ali para provar nada para ele. Agora, pastora, a senhora destacou a frase: como amar uma mulher que ao invés de ser uma princesa é uma ogra. É uma, hein? Então. Eu sei que o destaque quer falar antes? Pode falar, pastor. Deixa eu só dizer uma coisa. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz fulano é. As pessoas, elas se tornam ou se comportam de uma determinada maneira. Quando você rotula, quando você cristaliza um comportamento... E se for bom? Você... for bom? Se for uma princesa e não uma ogra, tá certo? Tá cristalizando uma coisa boa. Cristalizando coisa boa, pode? Sim. Deve fazer, porque lá, funciona como um mecanismo de realimentação do que é bom. Se chamar de princesa, vira. Ela tende a assumir aquele modelo. Olha aí, gente. Não, mas é verdade. Porque deve ter alguém ouvindo a gente agora que chama a mulher de princesa há 30 anos, a mulher falando assim: é por isso, seu miserável. Então você me acha uma ogra, você tá me chamando de princesa para ver se eu viro? Então não necessariamente um mecanismo de realimentação. Pois é, mas a gente não pode ser... Pode ser de reconhecimento, ele identifica a esposa como uma princesa. E também não deve ser as coisas de uma forma preto e branco como você está colocando, né? A possibilidade de as pessoas melhorarem quando são elogiadas e reconhecidas sempre é detectada e já é a estatística. Se chamar de ogra não vai resolver nada. Exatamente. Então, eu acho que quando você diz ela você está complicando o processo. Entendi. Ela está agindo como melhora a coisa. Certo, o ouvinte diz que ela é. Agora vamos lá. Olha só, queridos. O que é verdade e o que é mentira? A verdade é o que Deus planejou. Qualquer outra coisa que é diferente do que Deus planejou é mentira e não vem de Deus, vem de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Então, você trazer existência, aquilo que está no plano de Deus, é bênção. Você vai trazer uma identidade que Deus planejou que ela tenha de fato. Então, ela nasceu para ser de fato uma princesa, uma ajudadora, uma bênção na vida dele. Então, é necessário que realmente enxergue como Deus enxerga, o olhar espiritual. Senhor, quem o Senhor planejou que ela fosse nessa terra? Como Satanás tem denigrido a identidade dela, tem mentido e ela tem acreditado. Quantos cenários já aconteceu que fez com que ela fosse acreditando e condicionando esse falso self, esse falso eu. E certamente ninguém é feliz vivendo uma falsa história, uma falsa identidade. Então é necessário, sim, ele começar assim, a olhar como Cristo olha, nascer de novo, primeiramente, como já falamos anteriormente, né? Não deixar que ela venha gerenciar a vida dele. E quando você fala, fulano é isso, você está marcando, você está... além de tudo, ferindo a identidade. Então, amar o ser, apesar dessa situação, ou seja, amá-la por quem ela é, não apenas por aquilo que ela faz. Eu estou entendendo vocês, estou entendendo, não discordo não, entendeu? Discordo não, estou plenamente de acordo aqui. Estou só imaginando que no dia a dia as pessoas têm esse hábito de rotular, o que é completamente absurdo. Tem pessoas que fizeram coisa há 10 anos e continuam pagando pelo mesmo preço. Quando a gente lembra de Davi, a gente coloca um rótulo lá para lembrar do que ele fez. Todo mundo faz isso quando a gente fala a respeito dele. Raramente se tem uma palestra, uma pregação sobre Davi que não venha lembrar alguma coisa ruim que ele fez. Estamos de alguma forma rotulando. Você vê que quando a gente fala sobre a mulher que quase foi apedrejada, a gente diz que foi a mulher pega em flagrante adultério. Nós marcamos a mulher. Até quando é o samaritano, nós queremos dizer que ele é bom, quer dizer que os outros eram o quê? Ruins? Nós temos o hábito, o ser humano rotula. Somos totalmente contrários a isso. Eu acho que os nossos ouvintes caminham conosco nesse aspecto aqui.
que me parece que esse ouvinte, ele olha para a mulher dele hoje e diz: essa mulher ou virou, ou se tornou, ou está nesse instante como uma ogra, não é? E em geral, ogra casa com ogro, entendeu? Em geral, ogro casa com ogra, e às vezes a gente exige do outro alguma coisa que a gente mesmo não está dando. E aí entra um processo de todas essas coisas compartilhadas que os irmãos trouxeram e que vão nos ajudar a pensar. O próprio ouvinte, que é o ser impactado pelas palavras aqui dadas, vamos dizer assim: peraí, tudo bem, ela está errada, mas eu também tenho os meus erros. E aí as portas foram abertas para que houvesse aqui diálogo, conversa, para que houvesse a presença de um mediador, foi o que eu ouvi aqui, um pastor que pudesse ter essa intervenção e ajudar e buscar os dois e tentar acalmar os ânimos, e até ele próprio acalmar os ânimos, para que finalmente ele pudesse aí, ou possa ter, com a graça de Deus, ver o seu relacionamento ser restaurado. Porque a despeito da palavra dele dizer que não gosta, que não aguenta, que não suporta, como disse a pastora, a mulher tem uma importância na vida dele gigantesca, a ponto de fazê-lo deixar de ir à igreja. Então, ouvinte, ela parece ser mais importante na sua vida do que você mesmo pensa ou assume. Isso quer dizer o seguinte, cara, que apesar de parecer que estar longe dela, parecer hoje ser melhor, lendo o seu e-mail, constatando aqui nas conversas aqui, a minha conclusão, ouvindo os companheiros aqui, é que ele está mais ligado a ela do que ele mesmo pensa. É isso, gente? É verdade. Sim. Agora, eu queria falar para esse ouvinte sobre a maravilha que é você servir a Deus, um Deus que ele tudo pode e que ele tudo faz e que ele traz paz aos nossos corações, e através dos ensinamentos de Cristo nós podemos ter as nossas vidas transformadas, porque a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Nesse último trimestre na nossa igreja, nós estudamos na escola dominical, educação cristã, sobre enfermidades da alma. Uhum. Porque ela pode ser uma enfermidade na sua alma, pode ser. O profeta Isaías, quando ele teve uma visão da glória de Deus, ele teve uma atitude que é uma atitude considerada a mais linda do evangelho, que é a confissão. Ele falou: eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui, ó, o resultado, a minha condição é o produto do meio de onde eu sou. Estou no meio de um povo de impuros lábios. E o outro lado é que ele não é superior a ninguém, ele é um igual. Ninguém. Ele mostra que ele é igual. É um ser humano, uma pessoa que passou por um processo de transformação vinda de Deus, para que depois ele fosse usado por Deus, porque existe um perigo ainda maior, que às vezes é você colocar uma pessoa que ela não passou por essa transformação em alguma atividade ministerial, que aí você tem uma consequência Muito obrigado, companheiros, pelas palavras, pelo encorajamento ao nosso querido ouvinte e a tantos outros ouvintes que nos acompanham agora e que vivem uma situação parecida com essa. Observe bem o tom de voz, a maneira como você faz uso das palavras, a forma como você as diz, seu conteúdo, tudo isso, pelo compartilhado aqui com os companheiros, é fundamental para o nosso crescimento e reflexão. Pesquisa 93. A pesquisa foi a seguinte: você conhece aí alguma mulher que perde facilmente a paciência por qualquer coisa? A gente encerra por telefone com 67% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem, e pelo nosso site 90% deles também conhecem. Muito bem, Marcela, você julga as pessoas pela aparência, Marcela? Geralmente não. Geralmente não. Você acha assim, no fundo, olhando pro pastor Sandro, que ele faz aquilo mesmo que ele disse, arroz, feijão, ou você acha que ele tem que provar para nós aqui, para esta mesa que aqui está, tá certo? Tem que provar para essa mesa que aqui está. E o povo que tá ouvindo sabe. Faz arroz sem receita. Faz arroz soltinho e sem micro-ondas. Entendeu? É porque eu não sou descrente não, sou uma pessoa muito crente, eu acredito nele, gosto muito dele. Agora
Eu gostaria de assim, né? Não tem não, Dito? Assim, nós somos do ramo da comunicação, a gente tem que ver, não tem? Com a grande celebração. Para poder fazer uma reportagem adequada. Cobrir aquela, né? O evento, apurar. né? Vão apurar a notícia. Então tá aí, Marcela, registra o nome de todo mundo tá aqui à mesa, são todos convidados para essa festa aí, que espero que ele nos avise quando, né? Inclusive o lugar. Olha, daqui a 11 dias eu faço 42, quem sabe, né? Olha aí, minha gente, tô dizendo. Vamos lá então para a promoção palavra-chave desse mês de julho, que nesse mês a gente vai sortear para você ir ao boliche. Olha. E no final do mês, além disso, você pode concorrer a uma festa para 50 pessoas, com direito a pizza, batata frita, refrigerante, suco, bolo, docinho e sorvete. Não vai ser o reverendo que vai fazer não, hein? 5 pistas de boliche liberadas. Tá livre, aí, muita coisa, mas né? quantas pessoas podem ir junto? Nos ingressos é você e mais 6 pessoas. 6 pessoas. Né, ao longo da semana. E nesse final aqui é uma festa para 50 pessoas. Você vai ter o boliche fechado para você, né? Com 50 pessoas lá, isso tudo aqui. Simples, você vai encontrar a palavra-chave. Liga para 24610093 e vai participar. A primeira dica aí, o Cid deu na caravana. A segunda está, então, anota aí. A palavra-chave está em Juízes, capítulo de número 1, versículo 8. Juízes 1:8. Fica ligado, se você já matou a charada, manda pra cá. Muito obrigado, Marcela Bastos. Palpite para o jogo de hoje. Não gosto de dar palpite, só quero que o Brasil Então, ganhe. boa tarde, Marcela, muito obrigado. Não, hein? de dar quanto vai ser, eu só quero que ganhe. Pode ser de 1-0, vai ser sofrido. Você tem o quê? Uma superstição? Você não... Não é superstição. Você tem lá, medo de dar errado? De falar e dar eu errado? não sou boa pra poder ficar dando placar, não. Eu só quero que ganhe. Se for de 1-0... 1-0, 6-0 já tá bom. Goleada. Muito bem, tá aí a Marcela Bastos falando aqui do nosso debate 93 de hoje, minha gente. E nesse ano vou estar com você. Eu amo a 93. Ouvinte dizendo, estou afastado da igreja. Não, esse aqui eu já li, esse aqui foi o debate de hoje. Que negócio é esse aqui? Misturando os papéis. Outro ouvinte dizendo, estou muito confuso. Outro que não vai aqui por causa da mulher, não aguento não. Já foi esse aí, calma aí, minha gente. Ouvinte dizendo, estou muito confusa. Ih, rapaz, é difícil. Esse aqui, perdi meu esposo há pouco tempo e isso ainda me causa muita dor. Ele era bom pai e um excelente esposo. Nós tínhamos muitos planos e por isso me pergunto por que Deus o levou tão novo. Eu tinha a promessa de que ele serviria a Jesus junto comigo. No entanto, ele partiu sem abrir o coração para o evangelho. Por quê? Antes de morrer, ele chegou a me perguntar se depois da morte seria possível ver as pessoas que deixamos aqui. Não consigo deixar de amá-lo. Será que fui uma pessoa tão ruim que Deus resolveu tirar meu amor de mim? Como superar essa perda? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma de nossas super edições aqui do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Gildo de Medeiros, obrigado, meu querido. Um fortíssimo abraço. Obrigado, JR, por mais uma oportunidade. Eu quero deixar um abraço aqui para a minha igreja, a Igreja de Santíssimo. Olha aí. A equipe do Jornal Novas. Para Márcia, que trabalha na minha casa e aí não perde um debate. Ô, Márcia, obrigado, e também hein? pro povo lá do Rio Comprido. Bênção puríssima. Pastora Laudelina, muito obrigado, um forte abraço. Um forte abraço, JR, sempre é muito bom estar aqui. Obrigado. Quero deixar um abraço à minha vizinha Maedna, que está assistindo o programa, meu marido, pastor Luiz Lima, que está aqui comigo, minha filha Rafaela e meu genro Guilherme, que estão lá fazendo um churrasquinho para nós. Opa! E toda a igreja do Nazareno Central em Nova Iguaçu. Eu não sabia pra onde, aí, viu? Juntando arroz, Está feijão e convidado, ovo com JR. churrasco, hein? Já tá bom, hein? Hein, pastor Marcos? O que o senhor acha? Tá muito bom. Tá bom demais, né? Hoje à tarde lá a gente vai fazer um churrasco lá. Opa! Olha aí, minha gente. Agora já não sei pra onde eu vou, tô na dúvida. Pastor, obrigado. Deus abençoe o senhor Obrigado, sempre. eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui. Eu quero deixar um abraço para a congregação que eu dirijo, filial da Assembleia de Bangu, a congregação de Bairro 80. Um abraço à minha esposa, Michele, entendendo? Meus filhos, Ana Luísa e Miguel, minha mãe, irmã pequena, as minhas irmãs, Ana e Osana, entendendo? E dizer que hoje à noite na nossa igreja nós teremos uma vigília lá, com a participação do pastor Adeilson Cires e o missionário Carlos Júnior, na Assembleia de Deus de Bangu. Conforme for, é gratidão. Conforme for, é consolo.
Não é? Vai no bar. Pastor Sandro, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, irmão, pelo convite, agradecer aí a todos os ouvintes que participaram do debate. E mandar um abraço para a Igreja Preteriana Ebenezer, para as ovelhas queridas, para o pessoal da UPA que está levando Deus a sério. Um abraço para o filhão Lucas que está lá ouvindo. Um abraço para a esposa e comprometido um abraço para o Alain. Alain, um grande abraço para você, para o Wilson Júnior e para a Giovana. Ei, Alain, Deus abençoe. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor Gilton para orar conosco, por gentileza. Nós vamos orar pelo tema de hoje e pedindo a graça e a bênção de Deus. Nós vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus, e pela cura dos enfermos. E como nós temos orado sempre ao longo da Copa do Mundo, oração é gol, hoje nós vamos orar pela Bélgica e pela Grécia, 2 países lindíssimos que encantaram o mundo recentemente aqui com o esporte, e nós precisamos interceder por esse povo, né? A Bélgica tem algumas dificuldades graves do ponto de vista espiritual. 43% dos cidadãos belgas responderam à pesquisa dizendo que acreditam que existe um Deus. 29% que acreditam que existe algum tipo de espírito ou força-vida. 27% responderam que não acreditam que haja algum tipo de espírito, Deus ou força de vida. Na Grécia, que foi um dos primeiros países europeus a conhecer o Evangelho através da pregação da palavra de Deus, nós temos uma história que vai se desenhando, né? Apesar de ser nominalmente cristão, apenas 2% da população participa de alguma cerimônia aos domingos. Então é um país cristão que não vai à igreja. Pelo menos é o que diz a pesquisa. A porcentagem de cristãos, segundo os dados, é 95,15%. E aí nós vamos observar que essas coisas acontecem, que muita gente é nominal, mas na hora do vamos ver, não tem esse compromisso com o Senhor. Oremos por Bélgica e Grécia, assim como sempre oramos pelo nosso Brasil. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade, por tua palavra que nos orienta, nos mostra como viver melhor. Ó Deus, nós pedimos pelos ouvintes que neste momento estão sendo abençoados com o debate, que o Senhor esteja ministrando nas famílias, no convívio das pessoas, o entendimento, a compreensão, e de tal maneira, ó Deus, que haja paz nos lares, haja crescimento e haja louvor a Ti. Lembramos dos países mencionados, ó Deus, a Bélgica e a Grécia, que o Senhor possa promover um verdadeiro reavivamento nesses países, países que já conhecem a Tua palavra, mas que se distanciam de Ti. Que o Senhor possa, Deus, também ser com o nosso país, e que nesses momentos tão importantes para a nossa história, possamos ter a ministração do Senhor sobre a vida daqueles que aqui vieram. Nós oramos, nós agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.